Aleluia. Todos felizes? Queridos, Deus tem me inclinado a ministrar algo que é de suma importância para a igreja. Hoje a gente ouve muito os nossos irmãos mais falando de derrota do que de vitória. E quando se fala de vitória, se fala de uma vitória, mas a gente não vê em seu semblante a alegria de estar falando dela. Então, resumindo, fala-se de uma forma frustrada, ou então, melhor, mentindo. Isso é lamentável, muito comum. Mas por que isso, pastor? O meu povo perece por falta de conhecimento. Isaías disse: o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Então é muito comum no meio do povo de Deus lamúrias, é muito comum tristeza, é muito comum derrota, é uma realidade. E é tão comum que, além de nós ouvirmos muitos irmãos falando, já tem hinos, e são os hinos que mais vendem. São os hinos que mais vendem, são os hinos que falam de derrota. Porque a maioria dos irmãos estão passando por derrota. Ele diz: isso é minha vida, é isso mesmo, e cumpra. E aquilo coloca lá no seu toca CD. E aí nisso, quando ele ouve, chora para se acabar. E aí, se alguém chegar em sua casa e dizer: por que está chorando? Ele disse: eu nunca vi um hino tão abençoado. Por quê? Ele disse: porque esse hino é a minha vida. Tem nada a ver. E isso, meus irmãos, é muito comum. A falta de conhecimento, está escrito: meu povo perece. E isso nós devemos ver. Nossos irmãos que agem assim, nós não devemos rir deles, nós não devemos zombar deles. Nós devemos ver que eles estão cegos espiritualmente. O que eles estão recebendo relacionado à palavra está errado, porque se tivesse certo, eles não estariam dessa forma, porque a palavra diz: conheça a verdade, que a verdade... Então, se não conhece a verdade, continua cativo, continua preso. Então eu posso dizer que o que eles estão recebendo não é a verdade. Também não vou generalizar, não são todos, mas uma boa parte do povo de Deus estão recebendo um evangelho que é mais doutrina de homens do que o evangelho mesmo. Porque o evangelho mesmo, na sua essência, ele faz algo tremendo: ele liberta. E liberta o homem de todas as áreas, forma caráter, forma o caráter de Deus no homem, faz com que tenhamos a paciência, sejamos pessoas obedientes, tementes, verdadeiras. Uma só palavra, sim, sim, não, não. Essa palavra, quando ela vem, ela vai moldando a gente, vai formando a gente segundo a vontade do Pai. Quem concorda? Então a verdade proporciona isso. E é muito comum no meio do povo de Deus isso não está acontecendo. É muita murmuração, é muita reclamação, é uma coisa incrível. A verdade não chegou a eles como deveria, também a nós. Tem áreas em nossas vidas, que eu ainda não estou livre, eu não estou liberto, eu ainda não venci, vocês também. Pergunte para mim: por quê? Porque ainda não conhecemos e não entendemos o suficiente. Por isso que tem áreas que ainda estamos presos. Mas é justamente congregando, lendo, ouvindo, meditando na palavra de Deus, tendo uma vida consagrada, falando essa palavra, que essas áreas que ainda, eu disse ainda, estamos presos, nós vamos nos libertando. Então não podemos zombar dos nossos irmãos. Tem aleluia? Tem outros? Tem glória a Deus? Nós todos estamos passando por um processo de crescimento, e nós precisamos entender isso, dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele trate de nós, e assim nós possamos viver
o estilo de vida que Deus sempre quis para o homem. Deus sempre quis que o homem vivesse uma vida de abundância, uma vida abundante. O homem quebrou isso quando o homem pecou, quando se separou de Deus. O Adão pecou, por causa dele, todos passaram por uma vida oposta à vontade de Deus. Mas Jesus veio e disse mais assim: olha, eu vim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem para o Pai senão por mim. Vem aprender de mim, você que está fraco, você que está triste. Vem a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Vem a mim, que eu vos aliviarei. Venha aprender de mim, ou seja, meu evangelho, que sou manso e humilde de coração, para descanso das vossas almas. Ou seja, para que não andem ansiosos. Ele nos chamou? Venha aprender de mim. Ele nos chamou antes? Vós que estão cansados, não foi assim? E sobrecarregados, ele disse: vem aprender comigo. Para quê? Ele disse: para descanso das vossas almas, para que vocês não andem ansiosos, não fiquem aflitos. Venha para o meu lado, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Engraçado, queridos, que muitas vezes se lê isso, mas por falta de meditação, leva-se uma vida presa, cativa. As mentes, muitas vezes, tem áreas nossas que nós estamos ali emburrados, né? Tem áreas que nós estamos ali, muitas vezes, com a raiva de tudo, da vida, de nós mesmos. E aí nisso o Senhor não quer que façamos isso. O Senhor quer que nós o procuremos. O Senhor quer que nós busquemos sua palavra. Está disponível, queridos, vivermos felizes em todas as áreas. Diga para seu vizinho: está disponível vivermos felizes em todas as áreas. Tem amém? Eu vou ministrar o que Deus colocou ao meu coração. Não é muito comum eu ministrar a palavra duas, três vezes. Mas, se o Espírito é quem manda, nós não devemos questionar. Eu ministrei na rádio, eu ministrei no Salgado, e vamos ministrar aqui. E com certeza, Ele vai nos guiando e vai trazendo mais revelação para nós. Há duas espécies de sofrimento que está disponível não sofrermos. E é tão comum neste mundo estes sofrimentos estarem em evidência. Tem amém? Duas espécies de sofrimentos que é muito comum neste mundo. Eu estou falando nem do povo dos pecadores, eu estou falando do meio dos crentes. Tem amém? E eu quero falar desse primeiro sofrimento, não é? Esse primeiro sofrimento nós podemos falar de que é bem comum a gente ver pessoas ansiosas no nosso meio, aflitas, murmurando, mentirosas, pessoas no nosso meio que são egoístas, falsas, quer saber mais do que os outros, espírito de crítica ligado para querer questionar os outros. Não é o espírito de crítica construtiva, é o destrutivo. Tem amém? Então, insubmissos, insubmissas, nós podemos ver isso em nosso meio. Ainda existe, mas são poucos. Os que bebem, os que fumam, isso aí é bem menos. Tem em nosso meio aquelas pessoas que compra, mas não paga, sabe que não pode comprar, e não tem condições de pagar, mas compra. A vaidade predomina, e de repente compra determinadas coisas sem ter condições, mas compra para mostrar às pessoas que pode ter aquilo sem poder. Isso são coisas que a gente vê. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando no meio nosso. Uns mais, outros menos, mas isso é muito comum. Mas é muito comum mesmo. E quando se faz isso sem poder, quando se faz isso ou quebra-se princípio, está andando contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que não vem maldição sem causa. Tem amém? E aí nisso, quem vive quebrando princípio,
levam uma vida de murmuração, mentindo, jogando um contra o outro, testemunhando falsamente. Rapaz, isso tudo são coisas contrárias à palavra de Deus. E tem coisas desse tipo que nós ainda estamos presos. Para a glória de Deus, a cada dia que a gente busca, a gente vai vencendo essas áreas. Eu vou falar de mim e vocês. Para a glória de Deus, tem áreas que eu já estou dominando mesmo. Tem umas que eu estou já lutando para dominar e tem umas que ainda não estou. Mas para a glória de Deus, a cada leitura, a cada meditação, eu estou combatendo, estou lutando e o meu Deus sendo glorificado. Cada um se julgue. Cada um se julgue. Agora, por favor, não fique. Não é porque eu estou em crescimento. É porque eu estou em crescimento. Não brinca com essas coisas. Que seja porque você está em crescimento, mas porque não chegou à luz ainda. Mas se chegou e continua andando na prática do pecado, continua andando contra a vontade de Deus, vai vir consequências. Quem vai sair perdendo? Você. Então devemos fazer o quê? Devemos correr a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé, procurando crescer o mais rápido possível para evitar problemas em nossas vidas. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Nós podemos ver, queridos, os mais diversos problemas dentro da igreja. E engraçado que dentro da igreja, os irmãos querem que o outro seja... fica sempre um tucalhando o outro, né? Um tucalhando o outro, tudo de binóculo. Engraçado, né? E todos têm deficiências. Engraçado. E aí quando acontece alguma coisa com o irmão, diz, está vendo? Isso é lacrente. Aí esse irmão que fica dizendo isso já está igual ao outro. Porque se você vê alguém com problema, vá lá falar com ele. Para que você ficar ventilando? Dê um aleluia. Vá lá, converse com ele. Mas aí nisso fica todo mundo na igreja de binóculo. Mas esse binóculo não é visível, ele é invisível. Cutuque seu vizinho e diga, guarde seu binóculo. Em nome de Jesus. Então, queridos, nós devemos entender que todos nós estamos em crescimento. E precisamos aprender com quem sabe tudo. Então, nosso meio tem uns que sofrem mais, outros sofrem menos, outro compra e não paga, daqui a pouco chega a carta de cobrança, chega o caminhão para buscar os móveis de volta, daqui a pouco sai de madrugada para ninguém ver que fugiu porque não podia pagar o aluguel, e tem tanta coisa no meio evangélico, queridos, é tanta coisa que nós não podemos deixar de falar. Não era para ser assim, não era, mas perguntem para mim, por que isso acontece? Perguntem assim, por que ainda isto acontece? Aí vamos voltar para o que eu falei antes. O meu povo perece por falta de... O meu povo é levado cativo por falta de... Pronto. E só, pastor, tem aqueles que andam desta forma, conhecendo e entendendo, pastor? Tem. Tem. Esses são maus. Sabe, conhece, entende, mas deixa a carne predominar. Faz tudo consciente, compra sem poder pagar, compra lá um relógio, porque o amigo tem um, ele quer um também, compra lá um celular o mais moderno, porque o colega tem um, ele quer um também, o colega comprou um carro, ele tem que ter outro carro, igual aquele, ele não quer saber como, mas pelo menos para passar 2 meses, até tomarem o carro, mas ele quer. Será que eu estou mentindo, queridos? Estou falando a verdade. Então isso são coisas muito comuns. Eu não estou falando no mundo não, estou falando na igreja, no meio do povo. Pessoas que conhecem, está numa boa igreja, ensina, o pastor diz, levante 1 hora antes do comumente você acorda, se dê ao Senhor, tenha uma vida consagrada, uma vida orando em línguas, uma vida... Não, de jeito nenhum. E aí nisso leva uma vida de murmuração, sofrendo, padecendo, e Deus querendo agir naquela vida, mas fica impossibilitado, não recebe da sua sabedoria, não aceita o que os homens e as mulheres de Deus estão pregando, rejeita, endurece o coração, e ainda diz, Jesus é tudo para mim, eu te amo, Senhor. Jesus diz, tu me honra com os lábios, mas com o teu coração, tu está longe de mim. E nós precisamos mudar isso.
Dê um aleluia. Dê outro. Nós precisamos, queridos, sermos verdadeiros. E este tipo de atitude, lamentavelmente, traz sofrimento, porque o que se semeia na carne ceifará. A Bíblia diz que também a pessoa, quando a pessoa anda na prática do pecado, traz para si juízo, traz para si condenação. E aí essas pessoas que vivem neste estilo de vida, comumente reclama e murmura, e uma das reclamações mais comuns são essas: é difícil ser crente, é muito difícil. Olha, depois que eu vim para Cristo, o negócio piorou. Quem já ouviu isso? Mas as pessoas não mudaram suas práticas, continua do mesmo jeito. E aí diz: é muito difícil. Eu vou te dizer uma coisa: é muito espinho no caminho, é espinhoso, mas essa vida é uma vida de provação, né, irmão? Aí o outro irmão não conhece a palavra também, aí olha para ele e diz: é muito espinhoso. Resumindo, é muito espinho no pé desse povo. E eles reclamam, isso que é difícil, que é complicado, que é uma coisa assim muito, ser crente não é fácil. Isso é muito comum. E ainda diz que é provação de Deus. Depois de tudo isso, aí diz: irmão, Deus está nos provando. Que foi, meu irmão? Meu irmão, olha só Deus na minha vida. Que foi, meu irmão? Eu não tenho dinheiro do aluguel. Eu não estou com dinheiro do aluguel. Eu não estou com dinheiro de pagar a conta. Meu irmão, tudo depois que comecei na igreja. Mentira. Desde lá de trás era do mesmo jeito. Mas quer arrumar uma pessoa para culpar. E quer culpar logo Deus. Tem amém? Meu irmão, é difícil, meu irmão. Mas aí chega o outro espiritual demais, muito cheio do Espírito Santo, entre aspas. Aí chega sem sabedoria. Aí diz: meu irmão, ninguém conhece os mistérios de Deus. Que coisa incrível. Parece que tudo é espiritual, mas não é. O que semeia na carne ceifará. Está andando na carnalidade, e vive com mentira, e vive com falsidade, joga um contra o outro, compra, não paga, quando vem as bocas, culpa Deus. Que Deus, que nada. O problema está, sabe em quem? Em não ter a palavra, em nós mesmos, por não termos. É melhor a gente assumir do que culpar os outros. Eu estou com o seu vizinho e diga: está gostando da mensagem? Deus está trabalhando na tua vida? Diga: é porque Ele nos ama. Ele tem interesse em quem mudamos. Diga: em quem mudemos. Diga: o Espírito Santo nos ama. Ele quer que sejamos discípulos fortes. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. É melhor admitirmos. É melhor admitirmos e em nossas orações e a presença de Deus, e dizer: Pai, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Tem área que eu não sei, tem área que eu não estou entendendo, mas eu me entrego, eu me dedico, eu tenho meus momentos contigo. Eu quero que o Senhor me dê mais sabedoria, para que eu domine minha carne, e eu evite de estar pecando, na prática do pecado, e dessa forma as pessoas possam ver em mim a tua glória. Quantos creem que uma oração dessa, sincera, verdadeira, Ele ouve e Ele derrama da sua sabedoria? E aí começa a nossa transformação. Diga: a transformação vem quando eu recebo da sua palavra, quando eu a desejo. O Espírito Santo desce a meu nível, me entrega a palavra revelada. Daí para frente, depende de mim. Diga: eu devo pôr em prática que Ele me confiou. Dê um aleluia. Dê outro. Pronto. Aí nós vamos evitar uma série de problemas em nossas vidas, não é? Nós vamos evitar muitos problemas. Por quê? Agora sim podemos dizer: o Espírito
Espírito Santo está nos guiando. Deus está no controle da minha vida. Vocês já ouviram alguns pregadores, ainda não chegou revelação, e diz assim: Deus está no controle de tudo. Já ouviu isso? Isso é muito confuso. Isso é muito complicado. Dizer que Deus está no controle de tudo, isso traz uma confusão tão grande. Se a pessoa medita, diz: então peraí, eu estou falando para quem medita. Se Deus está no controle de tudo como falam, por que entraram na casa daquele pastor e estupraram sua filha? Só tinha 9 anos. Por que mataram ele? Porque mataram sua esposa, roubaram tudo que ele tinha, e não era um pregador do evangelho. Se Deus está no controle de tudo, por que ele fez isso? Quem medita diz: rapaz, esse Deus não me interessa, nem me fala mais dele, não me fala mais de Bíblia, porque chegou uma informação para esta pessoa errada. Qual foi a informação errada que chegou? Que Deus está no controle de tudo. Nós temos que ver as coisas com equilíbrio. Tem amém? Queridos, Deus não está no controle de tudo como alguns pregadores pregam. Medita um pouco. Se Deus estivesse no controle de tudo, dá a entender que ele fez Adão comer do fruto junto com Eva. Mas ele disse antes: não comes. Se comerdes deste fruto, certamente morrerás. Mas aí, segundo como pregam, dá a entender que Deus falou e fez com que eles comessem. Mas não é uma loucura? A gente ler a Bíblia e dar liberdade ao Espírito Santo, esse tipo de coisa não vai chegar em nossas mentes. Diga: Deus está no controle do que está escrito. Diga: tem coisas que não é Ele. Diga: Deus controla minha vida, se eu quiser. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Esse tipo de ensinamento deixa as pessoas, queridos, deixam as pessoas meio loucas. E é umas pregações que tem hora que quem medita diz: eu não aguento mais. Desliga. A Bíblia, nós podemos ver na Bíblia muitas passagens condicionais, onde o Senhor diz: se buscardes minha palavra. Se ele estivesse no controle, não dizia isso, dizia? Se buscardes a minha palavra, se praticares meus ensinamentos, olha para aí, se decidires me obedecer, aí ele disse: aí, ou por causa disso, derramarei do meu espírito. Então você vê que é uma condicional. Se Deus estivesse no controle, ele diria assim? Não. Então, queridos, nós temos que entender que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, se eu e você, se nós deixarmos. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas quando os filhos de Deus deixam? Porque se os filhos de Deus não deixarem, Deus respeita o livre-arbítrio e não vai invadir nunca, jamais, o coração de ninguém e obrigar a fazer alguma coisa. Ele quer que nós, livre e espontânea vontade, decidamos praticar sua palavra. E é aí que vai acontecer o de bom que está escrito. Dê um aleluia. Então nós podemos ver os sofrimentos na vida do crente que ele passa que não é para passar. Não é para passar. Na área familiar, está escrito que o marido é o cabeça da casa. Está escrito que a esposa deve ser submissa. E está escrito que os filhos devem ser submissos a pai e mãe. Honrar pai e mãe. Deus já deu a fórmula. A forma.
O que precisa agora é conhecer, decidir, conhecer com a ajuda do Espírito Santo, para ele capacitar e arrumar aquela casa que está desarrumada. E quando busca a verdade, o mapa da felicidade, o Espírito Santo tem liberdade de arrumar nesta área. Aquele marido não sabia ser cabeça. E aquela mulher que era a cabeça da casa. E as filhas gritavam mais alto do que as crianças, ou os meninos, porque a mãe era o espelho. E é bom que fique claro, uma casa em que a mãe fala mais do que o marido, você pode ver que as filhas é do mesmo jeito. E só procura uns camaradas para namorar que não tem muita força. Camarada que é assim, sim, tá bom. Elas é quem diz, ei! Aí ele chega e diz, oi. Aprendeu com mamãe. Então, tudo isso tem que se arrumar. A palavra de Deus vem para colocar os pontos nos is. Dê um aleluia. E tem hora que dói. Tem hora que a palavra quando vem dói mesmo. Mas é sinal que está precisando mudar. Tem amém, irmão? Então tem casa que é assim. A palavra de Deus diz, não. Ei, mulher, teu lugar não é aí não. Sai daí. Tu vai ter seríssimos problemas. Tu aí vai ter problemas sérios. Por quê? Porque esse lugar não é teu. Eu sei o que faço. Eu sou mais inteligente do que você. Esse lugar de seu marido. Aí ela vai dizer, mas ele não sabe tomar a frente das coisas. Não tem isso? Aí Deus diz, venha para mim, me procure, que eu vou ensinar a você. Você vai ser um canal para ele, e ele vai ficar na posição dele. Mas pastor, ele não quer Jesus. Aprenda e aos poucos eu vou lhe dando estratégia para ele ver em você a diferença. E ele arrumando essa casa que está desarrumada, e há uma grande probabilidade dele vir para o lugar dele, porque você foi o canal. Tem amém? Tem aleluia? Ei, mulher, sai dessa posição. Essa posição aí, eu não posso trabalhar, isso é ilegal. Eu não trabalho na ilegalidade. Se seu marido ainda não é aquele desenrolado como você é, porque acontece depois da queda, não é? Você vai trabalhar para que ensine a ele. Porque se não ensinar, tem marido que se acostuma. A mulher faz tudo. Dentro de casa ela faz tudo, ela troca a lâmpada, ela ajeita a torneira, ela faz, e o marido está lá, assistindo televisão. E ela se acha o máximo, coitada. Tá lá, cada veia na perna, tamanho desse púlpito. E ele lá tá tranquilo, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Acorda aí, meu irmão, levanta aí. Está errado, isso é você é tua. E a mulher, quando se quebrar a torneira, a lâmpada, dizer, meu irmão, vai lá. Eu não sei, se vire. Claro que você não vai dizer assim, meu filho, vem cá, eu vou lhe ensinar, bota a cadeirinha aqui, bota. Suba direitinho para meu filho cair. Lá vai ele. Suba direitinho, vá. E aí disse, lá vai ele. Meu filho botou, ficou bom. Glória para Jesus, rapaz. Então, a palavra de Deus vai arrumando, irmã. Vai arrumando, não é? Ela vai arrumando. Aí ela sabiamente vai botando ele no lugar dele, vai ensinando, vai instruindo, não é? Em amor. Daqui a pouco ele sabe tudo que tem que fazer. E agora quem vai para a cadeira de balançar alguns momentos é ela. Papel, não pode inverter. Se eu andar com o meu sapato do pé direito no esquerdo e o do direito no pé esquerdo, eu até ando. Com certeza eu ando. Mas não vai demorar muito, vai ficar 2 calos desse tamanho. Por quê? Porque eu quebrei princípio. O sapato do pé direito é para o pé direito. E do pé esquerdo é para o pé esquerdo. Então, se Deus criou a mulher para ser submissa e o marido cabeça, não inverta isso, irmão. Não inverta. O que é que o diabo faz? O diabo ensina o contrário. O diabo começa a colocar a mulher numa posição que não é dela. E ela vai alegre, achando que é o máximo. Está lá nos carros de táxi.
Oi, nos ônibus. Aí as mulheres estão em todos os lugares, né? E elas, beleza. E tudo morrendo de câncer, quebrando princípios, fazendo coisas que não era para fazer, meio mundo de bronca, doenças que não era para ter, porque ela está com fardo que não é dela. E o diabo batendo pau. Olhe para seu vizinho e diga: Deus é sábio. É melhor seguir a sua sabedoria e não cair no sistema do mundo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Queridos, vai para a palavra de Deus e ele arruma tudo. Os filhos veem este casal arrumado. Mamãe e papai agora de acordo com a palavra. Papai agora sabe se comportar dentro de casa. Eu não estou falando de ser um pitbull, nem um dinossauro rex. Eu estou falando de ser aquele homem de cabeça, de educado, dentro de casa, amável, se ensina ou não. Reunião familiar, conversa, olho no olho. Tem aí? E aí os filhos veem isso. O que é que os filhos vão fazer? A mesma coisa. O que é que os filhos vão fazer? Vão vir em papai e vir em mamãe. Vai ser do mesmo jeito. Como também, quando é o contrário, as filhas mandam no marido, porque mamãe foi assim, as filhas aprenderam, e os filhos homens do mesmo jeito, viu o papai do mesmo jeito, e aí nisso vai gerar uma família com problemas também, e é isso que a gente vê no mundo. E a palavra de Deus vem para quê? Para arrumar o que está desarrumado. Por isso que tem culto que dói. Tem culto que dói, mas é porque Deus está querendo arrumar. Então tem tipo de sofrimento que, se lesse a Bíblia e considerasse ela, não iria passar por ele. Quem concorda? Porque a Bíblia veio para nos libertar. Agora, na área financeira, do mesmo jeito. Na área financeira, Deus ensinou. Tem dois, eu até ministrei aqui essa semana, dois sistemas econômicos. O sistema econômico de Deus e o do diabo. O sistema econômico do mundo é aquele sistema econômico que está todo mundo confiando em bolsa de valores, confiando no dólar, no ouro, na poupança, por aí vai. É um sistema comum, mas é um sistema que não foi criado por Deus. Quem concorda? É uma realidade. Nós não podemos viver no natural. Está disponível vivermos no espiritual. E o sistema econômico de Deus, ele diz: olha, vocês fazem o seguinte, andem em amor, se preocupe com os outros, ame os outros, andem em justiça e em retidão, não se apartem da minha palavra, prove que ama. Quando vocês devolvem o dízimo, 5%, ou melhor, 10% da sua renda, esse dinheiro vai ser investido na minha obra, e eu comprometo, desses 90% que vocês ficam, eu me comprometo de abençoar, dando a vocês sabedoria, quando em suas orações me pedirem, para que vocês saibam investir em suas vidas. Eu vou abençoar vocês com sabedoria, porque vocês estão amando vidas, estão devolvendo os dízimos, me pedem sabedoria e eu dou. Então vocês vão poder fazer investimentos corretos e vão poder o quê? Se sair bem, também financeiramente. Tem amém? E esse é o sistema de Deus. Aí nisso a gente ouve isso. Aí nem congrega pouco, lê pouco, medita pouco, não vive o sistema econômico de Deus, vive o sistema econômico do mundo. E aí de vez em quando tá bronca, baixa dólar, sobe dólar, subiu o ouro, e nisso caiu o juro, e nisso o camarada fica todo mundo, o mundo já é nervoso, tudo agoniado. Deus diz: rapaz, o sistema econômico meu é melhor, o meu é melhor, confia em mim. Deus quer, queridos, que entendamos que existem dois reinos nessa terra. Existe o reino das trevas, que é o sistema do mundo, e existe o reino da luz, que é a Bíblia. É o sistema de Deus, o reino que nós pertencemos. Sabia que quando nós andamos segundo o reino que pertencemos, se chama-se fé? Aí ele disse: o que é que o senhor vai fazer? Ele disse: se você devolve dízimos e ofertas, vocês com maldição não vão ser amaldiçoados.
E aí, ele disse, derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. Vocês vão ser abastecidos. Senhor, por quê? Ele disse, eu prometo, eu sou fiel à minha palavra, eu de maneira nenhuma minto, segue meu sistema. Pronto, Deus, na sua palavra, além do problema familiar, Ele também quer resolver o nosso problema financeiro. Mas para isso precisamos obedecer. Aí não obedece. Aí um sofrimento desnecessário. Cutuca o teu vizinho e diz, estás entendendo a mensagem? Diga, isto está escrito. Só depende de nós. Tem amém? Ó, se eu for falar outras áreas aqui, a gente vai até tarde. Que muitas vezes estamos padecendo sem necessidade. Mas aí eu quero parar agora de falar destes tipos de sofrimento, e eu quero falar do outro, que é sofrimento pelo evangelho, perseguição. Tem amém? Então, perseguição. É muito comum uma pessoa, por ser crente, e aí nisso dizer, mas rapaz, nós somos muito perseguidos. Fulano sabe que eu sou crente e fica fazendo pouco, lá na empresa que eu trabalho. Ah, se eu não fosse crente, eu estou me segurando e tenho orado a Deus para eu não rodar a mão no pé do vidro. Eu lembro de um rapaz, eu nunca esqueço isso. Ele disse, olha, chegou numa discussão com um camarada, ele disse, eu sou crente, mas esse braço ainda não é não. Então, a perseguição pelo evangelho, isso vai acontecer de todo jeito. Mas deixa eu voltar um pouco ao que eu vinha ministrando, para depois eu vir perseguição no evangelho. Tem pessoas que andam comprando e não pagam, mentindo, odiando, agindo falsamente, e aí depois ainda diz, sabe o quê? Diz que é perseguição de Deus. Quem já ouviu isso também? Diz assim, é provação de Deus. Na verdade é provação de Deus. Aí depois se encontra com os irmãos e diz, estou passando pela prova, até tem indo. Estou passando pela prova, e ainda estou dando glória a Deus. Mas meu irmão, tu faz, tu planta, tu colhe, tu está cheio de bronca, culpa Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, isso foi resultado do que tu plantou. Vai para a Bíblia, aprende o que é certo, vai botando em prática e arruma a tua vida. Agora, a perseguição é um tipo de sofrimento que nós podemos vencer. Na sua casa, talvez você é crente e seu marido não é, sua esposa não é, seus filhos, parente, eu sei lá o que, na empresa que você trabalha, você é perseguido porque você é crente. O que você deve fazer? Você deve, cheio da palavra, responder à altura, ou responder alinhado à palavra de Deus. Nunca pagar o mal com o mal. Sempre estar falando alinhado à palavra. Não concordando com coisas erradas. Que eles observem você. Que eles tenham, eles não têm os binóculos? Pois eu digo para vocês, use os binóculos, telescópio, use também microscópio, que for de cópio, via satélite, pode me observar. Eu gosto disso. Tem amém? E se eu errar, eu vou dizer, eu errei, pronto, qual o problema? Agora eu não quero continuar no erro. Já pedi perdão, e quem é você para me acusar? Tem amém? Quem é você? Então, nós precisamos entender que em qualquer lugar que nos perseguirem pelo evangelho, não devemos revidar, nem devemos brigar com eles. É justamente o momento que vamos mostrar a diferença. Tem amém? A diferença. Vamos amá-los. Eu sei de pessoas, meus irmãos, que são falsos comigo. Dentro de mim eu sei, o Espírito me avisa. Mas sabe quantas vezes eu pago mal? Nenhuma. Eu pago com bem. Chego junto. E sabe o que eu faço? Eu oro. Eu intercedo. Mas sabe por quê? Porque a prática dos princípios, congregar, ler, ouvir e meditar, nos dá forças para que hajamos desta forma. Tem amém aqui?
E assim nós vamos vivendo. Porque se nós não buscarmos a palavra, desprezar ela, nós vamos viver como o povo do mundo. Cadê a força? Não tem. E aí está brigando como o povo do mundo. Então, é pelo poder da palavra que nós vamos ser fortalecidos, como Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, se revestir da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então eu tenho que estar fortalecido, para nos dias maus, não revidar, não pagar o mal com o mal. Então eu tenho que me fortalecer, porque a perseguição vem. E a perseguição, Paulo disse a Timóteo: quem servir a Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas sabe o que Jesus falou? Para quando a gente for perseguido, abra sua Bíblia em Mateus. Eu gosto deste versículo. Vocês estão sendo abençoados? Mateus capítulo 5, diga a Bíblia, é minha regra de fé. Diga, ela me ensina tudo. Oh glória. Mateus, aleluia, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 10. Todos leiam, por favor, bem em voz alta. Bem-aventurado, mais do que feliz, o quê? Os perseguidos por quê? O que quer dizer isso? Por causa da verdade. Mais do que feliz é aquele que é perseguido, não é porque vive mentindo, compra e não paga, porque fala mal dos outros, não, é pela justiça. Mais do que feliz é o que é perseguido porque anda defendendo a verdade. Aí Jesus está dizendo, esse aí é mais do que feliz. Olha o versículo seguinte, 11, leiam de novo. Mais do que feliz é quando se levantarem contra nós, mentindo, caluniando, agindo falsamente. Jesus está dizendo o quê? Que somos o quê? Bem-aventurado, mais do que feliz. Leia o versículo 12. Regozijai-vos e alegrai-vos. Diga para o seu vizinho, na perseguição, mostre os dentes, se alegre, pule de alegria, dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Na perseguição, dê glória a Deus, meu irmão. Vou sair dessa empresa. Esse povo não gosta de mim não. Ali é um lugar de tu mostrar a diferença, rapaz. Agora, se tu não busca a palavra, não vai de maneira nenhuma ser forte. Mas se enche, se busca, se fortalece, pode vir quem for. Você está representando a glória de Deus. É um lugar onde tem que chegar chegando. Fulano não gosta de mim não, mas eu amo você, eu odeio você, você está em minhas orações. Nós viemos para fazermos a diferença. Dê um aleluia. Regozijai-vos, alegrai-vos. Paulo e Silas presos, eles prenderam uma mulher, porque essa mulher tinha nela um espírito de adivinhação, e os donos dela ganhavam muito dinheiro com ela. E essa mulher, cheia de demônio, um dia Paulo olhou para ela e expulsou esse demônio, e a mulher foi curada. Os donos desta mulher, que ganhava muito dinheiro com ela, prenderam Paulo e Silas. Um bom relacionamento com as autoridades do local, prenderam Paulo e o puseram no cárcere, ou colocaram ele lá num porão. E não foi uma suíte num hotel de 5 estrelas, não. Colocaram ele no porão, amarraram seus pés. Depois de baterem muito neles,
seus corpos estavam sangrando. Mas aí nisso, a Bíblia diz que eles estavam presos. E eles, um olhou para o outro e disse: e agora? Aí o outro disse: vamos fazer o que o Senhor mandou. Foi o que o Senhor mandou, ele disse: regozijar-se. Vamos se alegrar. O que é que a gente faz? Primeiro vamos falar com ele. E os dois oraram e começaram a falar com o pai. E daqui a pouco começaram a cantar. E cantaram e louvaram. E Deus ouviu as orações deles, o louvor deles, e trabalharam em favor deles. Mas que força foi essa? Que as costas sangrando. Que força foi essa que amarraram seus pés num lugar horrível? E eles começaram a cantar, a orar. Que força é essa que leva um homem numa condição dessa, numa situação dessa, a agir dessa forma? Diga para seu vizinho, diga esta palavra: transforma. Diga de fé em fé e de glória em glória que estamos sendo transformados. Considere ela muda por dentro e reflete fora. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Essa palavra, ela nos transforma, queridos. Sofrimento cai por terra quando a gente está cheio dela. Mas aí, por falta de conhecimento dessa palavra, muitas vezes o irmão vem para a igreja, o outro irmão passou, não falou com ele, pelo motivo ou outro. Que irmão tão falso. Passou por mim, nem falou. Eu vou dizer, só Deus mesmo. Quem já ouviu isso? Imagina uma situação dessa, e o camarada preso, amarrado, costas sangrando, orando e louvando a Deus. E o irmão passou por ele, não falou com ele, roubou a paz do irmão. Isso é sinal, queridos, de que nós ainda não somos tão crescidos como nós pensamos. Mas palavra como essa vem para a gente refletir, meditar, se envolver com ela, para que o Espírito Santo nos dê mais sabedoria e que paremos de estar lutando um contra o outro, porque a nossa guerra não é contra as pessoas, é contra quem está por trás operando, roubando, matando e destruindo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. O que o diabo mais quer é promover guerra entre nós. O diabo, ele não opera aí fora tanto, ele opera mais contra o povo da igreja. Ele sai colocando pessoas, jogando um contra o outro, com mentira, com falsidade, com inveja, com o que você... Mas uma boa parte de Deus não lê a Bíblia, aí nisso não entende. Uma boa parte de Deus, do povo de Deus, não vive envolvido com ela, não sabe como funciona a guerra. E aí em determinadas situações que o diabo arma, não é que acredita. E aí daqui a pouco começa a agir contrário. Amava tanto aquela pessoa, e daqui a pouco já começa a olhar de lado, já começa a desprezar. E aí nisso não sabe que depois o diabo ganhou terreno. O diabo diz: peguei nessa e vou pegar em outra, e lá na frente vai estar na minha mão. Mas quem tem a palavra evita isso. Diga: eu estou recebendo ela, eu estou me fortalecendo, para nos dias maus eu saber me defender. Eu não sou qualquer um, eu sou o embaixador da glória. Diga: eu tenho o ser mais sábio. Diga: o ser mais sábio que pode existir dentro de mim. Diga: eu tenho a palavra mais perfeita do mundo. Diga: eu tenho a palavra mais perfeita que existe. Diz: depende de mim crescer e andar na paz, na alegria e na justiça que meu Pai determinou. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Foram abençoados?